Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Filipe Drugovich, né? Porque ele busca a vaga na Cadillac, ele está na lista ainda da equipe que busca ainda não parece saber uma definição do que eles querem. Querem um veterano, querem um jovem piloto, né? Eu acho que assim, né, o veterano, ao que tudo indica, mais próximo hoje é o Valtteri Bottas, por um tempo foi o Sérgio Pérez, mas assim, não dá para duvidar que existe uma dupla entre os dois, né? Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. E a gente tem, obviamente, essa alternativa de ir com um jovem piloto, no caso, o Drugovich estaria nessa lista. E assim, dos jovens pilotos cogitados, se falou bastante do Mick Schumacher, se falou do Jack Crawford, que também, se não me engano, é piloto reserva da Aston Martin, e obviamente Filipe Drugovich, esse um pouquinho mais experiente, pelo tempo extra que passou na Fórmula 2 e até em outras categorias, né? Teve duas corridas oficiais de Fórmula E, só conta uma, porque uma ele estava pagando punição do De Vries, né? E ficou quase uma volta atrás. E assim, né, a corrida que ele teve na Fórmula E, a segunda, né, que no final ele pôde conhecer as punições, ele fez um corridão, chegou até a estar em terceiro em um certo momento da corrida, né? E a questão é, o Drugovich é um piloto muito habilidoso que merece uma chance na Fórmula 1. Para mim, Joe, tanto o Mick Schumacher já tiveram as chances, não fizeram o suficiente. Muita gente fala, né? Porque o Mick Schumacher está evoluindo muito, andando bem no WEC, né? Eu acho que corrida de WEC é um contexto completamente diferente da Fórmula 1, né? Eu acho, por exemplo, que se a gente for olhar, o Robert Kubica, que está ainda com a mão limitada, ainda em alto nível no WEC. Na Fórmula 1 é diferente, né? Os níveis de velocidade do protótipo, gente, a dinâmica de corrida é muito diferente. A corrida de longa duração não é uma corrida como acontece na Fórmula 1, onde você tem muito mais essa questão do gerenciamento de pneus como existe lá, né? Então, eu acho que a dinâmica ser completamente diferente, eu não acho que é um bom paralelo, né? Pilotos que não são tão fortes na Fórmula 1 podem ser fortes no WEC, né? Então, eu acho que no final vale a tentativa por um cara que, a meu ver, ele mostrou muita habilidade. Para mim tem um teto de produção muito mais alto que o do Mick. O Mick nunca foi rápido em uma volta lançada e nunca fez uma pole na Fórmula 2. Isso é um detalhe bacana para a gente parar para pensar. E ele perdia consistentemente para o Magnussen em classificação. E a gente viu que quando o Hülkenberg entrou no lugar dele, o padrão de classificação mudou completamente. O Hülkenberg dominou o Magnussen e ele elevou muito o padrão de resultados. Ele pontuou bem mais que o dinamarquês, algo que o Mick não estava fazendo, e diferente do Mick, não batia tanto. O Mick bateu muito na Fórmula 1. Então, eu acho que assim, a gente precisa de ver um piloto na Cadillac que, além de jovem, rápido, não vai custar tanto em danos, entende? E o Drugovich, ele até usa como argumento que nunca bateu um carro de Fórmula 1, não importa quantos testes ele tenha feito, quantos treinos livres, e isso é um argumento a favor. O Kimi Antonelli bateu o Mercedes dele na primeira tentativa, mas o que eu queria falar desse vídeo é o apoio do Fernando Alonso, não, obviamente, nos bastidores. Não acho que o Alonso vai entrar em negociação, ajudar igual fez com o Bortoleto, porque o Bortoleto faz parte da academia de jovens pilotos do Alonso. O Alonso é mentor do Gabriel Bortoleto, então existe um peso diferente. É óbvio que ali ele poderia ajudar mais, né? Mas agora o Drugovich pode ser um amigo do Alonso, porque eles trabalham juntos na Aston Martin, né? Eles, inclusive, até vocês já postaram vários stories juntos, já fizeram corridas matinais juntos, etc, né? Então, assim, eles podem ter tipo uma relação próxima de amizade, né? Agora, o Alonso, ele elogiou muito o Drugovich, fala que ele é rápido, fala que ele é talentoso e fala que torce por uma vaga do piloto brasileiro, dizendo que é uma pessoa de grande competência, que mostrou velocidade nas poucas oportunidades e quilometragem que teve no carro. Inclusive, um dos treinos livres que os dois fizeram juntos, o Drugovich chegou a fazer uma volta melhor, que mostra o quão bom é o brasileiro, né? Então, assim, eu acho que o Alonso fazer esse apoio é bacana, né? Porque mostra que ele é um cara respeitado, né? Tipo, eu não acho que o Alonso vai fazer propaganda para qualquer piloto, etc, né? E assim, eu acho que o Drugovich, ele tem que lutar sim pela vaga na Fórmula 1. Muita gente critica, porque ele já não foi para a Fórmula 1, porque ele já não foi para a Fórmula E. Porque quando ele quiser, ele vai, entende? Não é difícil para ele conseguir uma vaga nessas categorias. Existe muito menos demanda para orçamento, né? Existe também muito mais espaço lá. São categorias que acabam sendo um pouco menos procuradas. Ele pode, se quiser, fazer carreira na Endurance. Ele pode, se quiser, fazer carreira na Fórmula E. Ele pode fazer carreira na Indy, se ele quiser, né? E a Indy, inclusive, ele teve um teste extremamente bem sucedido. A volta dele foi extremamente competitiva com o carro da Ganassi. Então, assim, ele já mostrou que ele tem talento para estar na Indy, mostrou talento que tem para estar lá. E não é exigido que você seja um piloto extremamente jovem para ir lá. Se ele quiser ir com 30 anos lá, ele pode. O Felipe Nasser, por exemplo, se ele quiser com seus 30 anos lá, ele pode. Eu não duvido isso acontecer. A questão é,
O Felipe Drugovich quer a Fórmula 1, ele tem talento para estar lá e é isso que motiva ele, né? E a Cadillac pode ser um projeto vencedor, pode ser pelo menos um projeto competitivo. Eu não imagino que a Cadillac vai começar ganhando corridas, mas eu não duvido que eles comecem bem, porque vão ter um motor Ferrari, é o que tudo indica, parece um bom motor, pelo menos nos 2 primeiros anos é Ferrari. Eles vão ter um carro que vai ser projetado em uma aerodinâmica muito similar à dos carros de 2005, 2006, né? E o projetista-chefe deles é o Pat Symonds. E qual carro o Pat Symonds projetou na Fórmula 1 em 2005 e 2006, né, em termos de aerodinâmica? A Renault do Fernando Alonso, que foi campeão mundial. Então, assim, óbvio, o grande cargo-chefe daquele carro, né, era o amortecedor de massa, né? Isso que fazia o carro ficar ainda melhor, mas não dá para tirar o mérito do Pat Symonds com a aerodinâmica do carro, porque o carro era bom, né? O carro da Renault perdeu o amortecedor de massa, ainda assim ganhou corrida. Ele ganhou o Japão, que é um carro que precisa de equilíbrio aerodinâmico. Em 2008, o Pat Symonds ainda era engenheiro da Renault e ele fez um carro bom. O carro da Renault no fim do ano era bem forte, ganhou no Japão, não vou contar Singapura, mas assim, ganhou no Japão. Então, eu acho que existe uma base interessante na Cadillac. Não sei se, não tem garantia de vão ser competitivos, mas eu não acho que eles vão começar a Fórmula 1 sendo uma última força isolada. E mesmo que isso aconteça, eles precisam de pilotos que consigam levar o carro ao limite, identifiquem problemas. E se eu tivesse que dar uma dica é óbvio que eu não posso dar aos caras da Cadillac, eles sabem o que eles querem, né? Mas se eu acho que a dupla que eles desejam é ser um veterano de qualidade e um novato rápido, né? A minha dupla seria Sérgio Pérez e Felipe Drugovich. Acho que não tem coisa melhor do que isso para desenvolver a equipe. Porque o Pérez já tem um histórico positivo na Force India, ele fez isso na Sauber também, na Racing Point. Na Force India e Racing Point quase a mesma coisa, né? Mas as equipes que o Pérez estava lá, né, tipo no Mexicano, quase sempre evoluíam com o passar da temporada. Ele é um cara que dá bons feedbacks, né? Inclusive o próprio Adrian Newey elogiou nisso nele, né? Agora, o Valtteri Bottas, assim, esse período na Sauber dele foi muito ruim para eu achar que ele é uma boa opção para o Cadillac que pensa em ir para frente, né? E o ritmo de corrida do Bottas é um negócio que me deixou muito frustrado. Então, vamos ver o que acontece. Tomara que ele consiga a vaga, mas o fato dele ainda estar sendo cogitado fortemente até agora é um bom sinal. Quer dizer que ele está sendo sim considerado e acredito até que a falta de jovens talentos de se destacando lá na Fórmula 2, né? Tipo, nenhum dos nomes parece chamar muita atenção. Ajuda o Drugovich, né? Porque aquele negócio, se um Alexander Doonin tivesse muito bem, né? Um Lindblad, aí talvez seria mais perigoso, mas não é o caso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.